Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra sempre. Hoje, dia 6 de janeiro, que o texto para nossa breve reflexão encontra-se em... Eu vou navegar no texto de Mateus, mas eu vou começar lendo aqui o Mateus capítulo 24, versículo 15. E para aquilo que é pertinente, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: chegará o dia em que vocês verão aqui aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Bom, até aqui. Irmãos, o capítulo 24 de Mateus, o Senhor, ele, talvez tomado pelo espírito de profecia do Espírito Santo, começa a predizer o futuro. Ali no versículo 12 é onde ele fala que o pecado aumentará e o amor esfriará, e ele vem trazendo uma série de tendências que nós temos visto acontecer. Ele fala um pouco de destruição e algumas situações que acontecerão no tempo do fim. Muitos cristãos se surpreendem com coisas ruins que acontecem conosco justamente porque não estão familiarizados com as Escrituras. E nesse momento ele chega e dá ele fala do dia da grande profanação. E o que é profanação, irmão Alisson? Profanação é justamente entrar em um lugar que foi feito para ser sacro, para ser santo. O nosso templo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu disse isso, nós fomos projetados, meu irmão, para conter amor dentro dele. E toda vez que o pecado entra, por exemplo, é uma profanação. Mas ele estava se referindo justamente ao profeta Daniel. A etimologia da palavra Daniel significa Deus é justiça. Isso é um oráculo, um presságio, uma profecia. Eu quero ler ela com vocês do que ele estava falando exatamente. Está em Daniel capítulo 9, versículo 27, para que vocês entendam. Ele fala: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Alguns historiadores e alguns teólogos, eles remetem isso aqui a Antíoco, quando ele colocou dentro do templo físico de Jerusalém, creio que em 167 a.C., uma estátua de Zeus, e borrifou com urina de porco e sangue de porco o sangue do sacrifício dos porcos. Eu falei já um pouco sobre isso. Antigamente eles sacrificavam porcos e crianças em troco de bênçãos aos seus deuses. Outros remetem também a situações futuras que aconteceu logo depois que o Senhor Jesus morreu. Mas nós devemos entender quem é que está escrevendo aqui. Mateus é um evangelista que escrevia justamente a um público-alvo que eram os gentios e os judeus, que brigavam muito pelo cumprimento da lei e por tudo aquilo que nós temos falado para vocês. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa vida é justamente essa questão da profanação. É da profanação. Toda vez que nós adulteramos algo que deve ser santo, irmão, tem um problema. Por quê? A palavra fala que o trono de Deus é firmado em justiça e verdade. Irmãos, nós nunca poderemos acusar Deus de injustiça. Ele traz a ideia dessa profanação desse templo. Ele fala, Mateus creio que é justamente Jesus Cristo, talvez por causa desses sacrifícios e ofertas que eram oferecidos todos os dias. Está falando ali do sacrifício justamente de perdão de pecados, ofertas de paz. E naquele período de Antíoco, quando ele colocou a estátua de Zeus, foi interrompida. Mas ele remete justamente a Jesus Cristo, porque Jesus foi o sacrifício perfeito para os nossos pecados. Sobre Jesus estava a ira de Deus. Irmãos, nós vemos isso em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o pecado afasta de Deus. E nós fomos criados para ter relação com Deus, para ter intimidade com Deus.
quando ele vestiu, Adão e Eva se vestem envergonhados com os raminhos, Deus prepara roupas com peles de animais. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 22, se eu não me engano. Mas é importante perceber que para cobrir ele com as peles de animais, para que eles pudessem suportar o deserto, um animal teve que morrer. E estava falando justamente do cordeiro, que tira o pecado do mundo. Bom, todo pecado, irmão, é um ato de injustiça. Nosso para com as pessoas, ou nós para com nós mesmos. E isso provoca a ira de Deus. O Deus que é amor também é justiça. Ele é justiça, o trono dele é firmado em verdade e justiça, irmãos. Nós precisamos falar um pouco disso, porque não há a ideia de salvação se nós não estabelecermos primeiro o princípio de que já estamos condenados. Não há salvação se não houver condenação. Paulo fala que nós já estávamos condenados no corpo da nossa própria morte, nesse corpo corruptível. E é necessário falar sobre isso. Bom, colocado isso, eu quero seguir, porque o que aconteceu? Eu quero ler com vocês outro versículo de Mateus, porque foi justamente ali que ele traduz, e há uma diferença entre aquele que crê e aquele que não crê em Jesus Cristo. Por quê? Em Mateus capítulo 27, no versículo 45, a Bíblia diz assim: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Isso é profético, irmão. Escuridão fala de pecado, remete justamente ao tempo do começo. No começo a terra era sem forma e vazia, e havia um caos sobre o abismo, e Deus falou: haja luz. Deus trouxe a solução para o problema. Mas no versículo 46 fala: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Irmão, Deus é fiel e Ele nos ama. Entenda que a mensagem da cruz mostra o amor dele por nós. João 3,16: Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é naquele que nele crê. Perceba que aqui houve a profanação, porque naquele momento, você percebe que Jesus se sentiu desolado. Olha, ele se sentiu confuso, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu longe de Deus com muito sofrimento e muita rejeição. No alto da cruz, depois de ter passado toda a caminhada da cruz, ele perguntou para Deus: por que me abandonaste? E é impressionante isso, porque isso fala de um salmo davídico, que é o salmo do servo sofredor, o salmo 22. Quero ler com vocês também, que mostra a realidade daquilo que é o caminho da cruz, que é o caminho da entrega à vida a Cristo. No versículo 1 ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Por quê? Porque em Isaías 59, versículo 2, fala que os nossos pecados fazem separação de nós com o nosso Deus. Naquele momento, Jesus experimentou todos os pecados de todos os homens. E ali houve uma profanação, porque pensa num templo que não teve pecado, foi o corpo de Jesus, totalmente imaculado, o Cordeiro perfeito de Deus. Pecados de todos os homens da era passada, pecados daquela era presente, daqueles que inclusive julgavam e condenavam ele naquele momento, e pecados da era futura. Os meus pecados passados, os meus pecados de agora e os meus pecados futuros estavam sobre aquele momento. A ira de Deus, por causa do pecado, por causa daquilo que eu cometi de injustiça contra o meu próximo e contra mim mesmo, estava sobre Jesus. E causou uma sensação de abandono. E muitas vezes nós não entendemos por que nós nos sentimos abandonados por Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que nós sentimos esquecidos por Deus. Muitas vezes nós nos sentimos confusos com relação. E mesmo assim Deus vem e nos chama por meio de Jesus. Isso mostra a verdade do seu amor. A palavra fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou, sabe, ainda quando nós éramos pecadores. Porque, irmão, você nasceu, Jesus já tinha morrido. Mas mesmo os que morreram antes, Jesus estava perdoando. A palavra fala em 1 de Pedro que ele foi depois e foi pregar a palavra aos que tinham morrido na época de Noé. Está lá. Jesus não se esqueceu de ninguém, de nenhum da sua criação. Deus ama a sua criação. Mas o Salmo 22 ele é dividido em 2 partes. Por quê? A Bíblia, até o ano de 1675, se eu não me engano,
ela era escrita de forma completa, irmãos. Não tinha a separação feita por capítulos e versículos. Era como se você lesse um texto completo. Então não tinha Salmo 22, 23. O Salmo 22, do 1 até o 21, mostra o servo sofredor. Mas do 21 para frente, do versículo 21 para frente, Davi ele tem uma visão do futuro, daquilo que era o sofrimento dele. E ele começa a trazer versículos de exaltação. Ele fala: salva-me da boca dos leões e dos chifres do boi selvagem, e tu respondeste. No versículo 26 ele fala: os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Está falando justamente da salvação que vem para nós por meio do nosso, não do nosso sofrimento, do sofrimento de Jesus, mas que também nós passamos no caminho da cruz, e às vezes temos que carregar essa cruz, transbordando a nossa família e até os confins da terra. Mas esse Salmo 22 era uma preparação para o Salmo 23, daquilo que acontece conosco. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mas precisamos entender isso. Por quê? Porque é por isso que João fala que é só para aquele que nele crê. É só para aquele que nele crê. Irmãos, Deus ele não desperdiça nada, muito menos a honra ao seu Filho amado. Quero ler com vocês justamente aquilo que, logo depois da ressurreição, porque quando ele ressuscitou Jesus dos mortos, ele mostrou que toda promessa se cumpriria e que ele estava no controle da humanidade, guiando os fatos da humanidade até aquele momento para culminar em Jesus Cristo e mostrar que ele estava presente em toda a história da humanidade, inclusive na minha e na sua, meu irmão, no meu propósito e no propósito que ele tem contigo. Então é muito sério. Nós precisamos entender que rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a graça de Deus, rejeitar os seus mandamentos, implica em algo muito sério para nós. E é disso que eu estou falando, porque Jesus, no capítulo 28, versículo 18, depois da ressurreição, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Irmãos, todo poder e autoridade, inclusive pisar em cobras, escorpiões, já falei sobre isso, todo poder contra o mal. Naquela profanação de Daniel, ele fala que chegaria o tempo, deixa eu ler para vocês aqui no final, ele fala assim, a terrível até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Está falando do julgamento de Satanás e os seus anjos e todo o mal e daqueles que ele conseguiu levar para o inferno. Está falando de um tempo de juízo. Nós vivemos sobre o tempo da graça. É o tempo de despertar para o Senhor. E vem pregadores falando justamente de algo espiritual, como eu tenho dito para vocês. Irmãos, eu poderia estar trazendo uma mensagem de animação hoje, sábado. Eu sei que muitos irmãos têm passado, mas é necessário que nós entendamos a realidade espiritual, porque nós não somos só o nosso corpo. Muitas pessoas procuram uma bênção para agora, sem saber o porquê que o Senhor os separaram, sabe? Sem, da maldade do mundo. Coisas ruins acontecem o tempo inteiro, irmão. É uma pessoa que a gente ama que vai embora, sabe? É a família que se dissolve. Por quê, irmão? Se você for pensar, sempre foi o pecado. Se você pensar, sempre houve um oráculo. O Senhor sempre deu sinais de que coisas ruins aconteceriam. Olha, ele sempre falou. Ele sempre guia os seus, ele sempre vem em busca. Em Isaías 59, versículo 2, que fala que nossos pecados fazem separação de Deus, no versículo 1 ele fala: o meu braço está muito curto que não possa alcançá-lo. Irmão, o braço do Senhor nunca teve muito curto. Em Atos capítulo 17, versículo 28, fala que por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Para ele, por meio dele são feitas todas as coisas. Mas ele fala que Deus nunca esteve longe. Ele está pregando justamente, Paulo está pregando uma Grécia antiga, falando de um Deus desconhecido, que já estava lá, uma estátua em honra a esse Deus desconhecido, que era justamente que Deus tinha visitado a Grécia na época justamente desses deuses. Deus sempre se fez presente em nossa vida. Se você puxar a memória, Deus sempre avisou a gente do mal que nos cercou, daquilo de ruim que ia acontecer, de uma pessoa que a gente não deveria se envolver. E mesmo assim o nosso coração obstinado, talvez por uma paixão, talvez por algo ruim, irmãos, acabamos nos
relacionando com aquilo que viria a nos profanar. Mas através de Jesus Cristo nós podemos e devemos, meus irmãos, assim, se nós quisermos nos livrar de toda dor para sempre, não aqui, logicamente, quando estivermos andando aqui, nós teremos aflições. Nós perceberemos que vai acontecer coisas difíceis. Às vezes nós nos iludimos, sabe, com as tatuagens e o brilho da corrente, não é verdade? Com os brilhos da corrente. Às vezes nós nos iludimos com um golfe sapão, às vezes nós iludimos com o brilho do carro luminoso, mas nada disso tem valia para o Senhor, nada disso mesmo. O que tem valia é justamente o sacrifício do seu filho. Ele deu o melhor de nós. Vocês percebem o que Deus fez? Ele mesmo se fez carne para se sacrificar conosco, para que nós fôssemos salvos de nós mesmos, das nossas escolhas e ruim, e que dali para frente nós pudéssemos voltar à intimidade, da santidade com Ele. Santidade fala de intimidade, irmão. Fala de se tornar cada vez mais íntimo de Deus, para que as nossas escolhas sejam acertadas e o menos de mal possível venha sobre nós. Eu quero falar do testemunho de João, que ele fala da superioridade do filho. Em João capítulo 3, versículo 34, fala assim, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então precisamos compreender, porque a questão de buscar primeiro o reino de Deus e as suas demais coisas. E ele promete ainda que as demais coisas serão acrescentadas, mas buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos, entender isso vai trazer bastante alívio e paz ao nosso coração. Muitas pessoas não voltarão, muitas pessoas não querem se arrepender, muitas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelo mal que nos fizeram, porque não foram aperfeiçoadas no amor, e talvez tenham medo do castigo numa tentativa desesperada, mas muitos vão. E qual que é a grande questão, Alisson? É justamente fazer o que Davi fala no Salmo 22, fala assim, ele fala no versículo 25, de ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos, ou seja, andarei sobre o teu projeto para a minha vida, o teu plano que já foi estabelecido na eternidade. E nós precisamos entender isso, irmão, que Deus não criou a gente e depois fez um plano no meio do caminho. É nós que não conseguimos ouvir a voz de Deus, e por meio de Jesus Cristo ele vem e nos chama. Ele já tinha um plano traçado, e por causa desse plano traçado ele nos criou, e a submissão a ele refere-se justamente a isso. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, sei que ela é um pouco dura e pesada, mas que ela traz conhecimento de algumas coisas que acontecem conosco, também sobre a ira e a justiça divina. Olha, para aqueles que aceitam Jesus Cristo, a justiça de Deus vem sobre eles, e vem na forma de bondade e fidelidade, mas aqueles que não aceitam, juízo. Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.